alguns pontos. Acho que esse pode ser o nosso primeiro assunto. Fazer o seguinte, para você que está na TV, intervalo e a gente volta com esses e muito mais destaques para você. Até já. Bom, Reinaldo, vamos então para o nosso primeiro assunto, que é a Janja, a Rosângela da Silva, a primeira-dama. Estou aqui com uma reportagem do UOL aberta no meu computador, vou até trazer aqui e recuperar uma entrevista em que ela reclamou que ela não tinha um gabinete, né, uma sala para despachar no Palácio do Planalto. Ela classificou essa ausência de sala, né, esse não local, esse não espaço para ela utilizar como machismo. Ela disse que se eu quiser produzir uma carta ou alguma coisa, eu pago no meu bolso. Foi durante uma entrevista que ela deu à CNN. Vale lembrar que a gente já destacou bastante aqui na programação do canal UOL, mas eu quero te ouvir sobre isso, que eu sei que você tem uma análise interessante. A Janja, no fim de semana, acabou mandando, né, o Elon Musk... né? Eu não sei como falar de... Você sabe como falar de um jeito menos... com palavras mais... Fala como você curtas. fala em dois cordas. Em dois cordas, eu falo, mandou ele se afunhanhar. Mandou ele se afunhanhar. Muito bom, obrigado. Fuck you, Elon Musk, disse ela, né? E aí você deve imaginar o que isso quer dizer. E aí, Reinaldo, essa postura da primeira-dama, ela não tem, né? Ela não tem um cargo. Primeira-dama, apesar de ser um título, não é um cargo, né? Ela não tem um cargo efetivo. Como é que você vê essas posições da Janja, ela não fazendo parte oficialmente do governo? Bom, em primeiro lugar, ainda que ela fizesse, o vocabulário é impróprio, o comportamento é impróprio, lamentável. Ela não pode fazer isso, sendo ministra ou não, tendo cargo ou não. Ela compromete a situação do presidente, não importa que personalidade seja o alvo. O Elon Musk é um delinquente internacional, um delinquente multibilionário, né? Evidenciou essa delinquência agora na eleição dos Estados Unidos. Mas ainda assim não cabe à primeira-dama ter esse tipo de comportamento. Olha aqui, a súmula 13 do Supremo proíbe o nepotismo para cargos administrativos. Mas já é entendimento firmado do Supremo que a própria súmula, deixa claro, vale para cargos administrativos, não vale para cargos políticos. Se o Lula quiser nomear a Janja ministra, ele pode, não tem nenhum impedimento. Se não nomeia, é porque não quer. Se não nomeia, é porque acha que isso é inconveniente. Se não nomeia, é porque entende que sua mulher no ministério seria uma dificuldade, uma impossibilidade mesmo, por várias razões, porque você, para começo de conversa, você não pode nomear quem você não pode demitir, né? Você imagina, você está demitida como ministra, mas não como minha mulher, aí você continua, né? Certamente a situação em casa, Diego, não ficaria muito boa, né? Então, não faz sentido nomear a Janja ministra, porque, enfim, há inconvenientes dos domésticos aos políticos, né? Agora, não existe nenhum impedimento para nomeá-la. Não podendo nomeá-la por razões políticas, pessoais, ou que seja, ela não pode se comportar como uma ministra sem pasta, né? E se comportando como uma ministra sem pasta, para dizer, inclusive, inconveniências. Não faz sentido, chamou o tal do Francisco Vanderlei Luiz de bestão, meio com um certo esgar de desprezo. Não estou preocupado com a reputação do morto. Acontece que não se trata de uma questão que a gente resolve assim, é um bestão, é muito grave aquilo que aconteceu. Então essas ligeirezas, né, da mulher do presidente, evidentemente comprometem o bom andamento das coisas, né? Ela se mete numa seara que não lhe compete, né? Lembrando que o Elon Musk agora não é só aquele palhaço perigoso que fez o que fez com o judiciário brasileiro, que difamou o judiciário brasileiro mundo afora, enfim, que convocou, né, as massas contra o Supremo. Ele é mais do que isso, né?
Ele foi nomeado pelo Trump para uma função importantíssima, estranhíssima, uma aberração. Por enquanto, é um ente privado que vai gerenciar o governo, né? Nunca se viu isso, né? De maneira explícita, pelo menos não. Repúblicas bananeiras da América Latina até tem isso, né? Mas aí é informal. Formalmente nunca se viu, né? Então ele será certamente alguém bastante importante, influente, e não veja só, eu não acho que tem que ter medo do Trump, do Musk. Eu não tenho medo de você. Não se trata de medo, se trata de uma situação objetiva. Musk agora, ou daqui a pouco, daqui a 2 meses, Musk 3 meses, Musk passa a ser um assunto de governo, dos 2 governos, do governo americano e do governo brasileiro. Portanto, não é Janja quem tem de se meter nessa história, né? Isso é um assunto para a diplomacia brasileira, é um assunto para o presidente da República. Então, ainda que ela estivesse apenas opinando, dando uma entrevista, olha, eu acho que o Musk não pode, não sei o quê, não é ela quem tem de tratar disso. Agora, se referir como se referiu, nos termos em que se referiu, aí então é absolutamente inaceitável, né? É o tipo de lacração que na hora ali é engraçado, as pessoas riram, aplaudiram, que corajosa que essa mulher. Primeiro, não é coragem nenhuma, ela não corre risco nenhum falando isso, né, pessoalmente, mas torna as coisas mais problemáticas para o Brasil. O país tem, não com medo de retaliação, não de forma subalterna, nós já demonstramos que não há subalternidade em relação a Musk, em relação aos Estados Unidos, em relação ao que quer que seja. Não isso, não por isso, mas porque é do interesse objetivo do Brasil manter boas relações com os Estados Unidos, o que não será fácil no governo Trump. Eu estou absolutamente alarmado com a composição do governo. Não sou só eu, não, eu estou lendo, o resto do mundo também está. Os únicos que estão achando bacana é a Fox News, que até conseguiu emplacar o secretário de Defesa, né? Está todo mundo alarmado com a composição desse governo, né? É uma coisa muito impressionante, as pessoas que são escolhidas. Parece que o Trump vai procurar ficha policial para escolher, né? Então, o secretário da Defesa, com o Pete Hegseth, com problema de violência doméstica, além de ser um faroleiro, né? É o tal do Matt Gaetz, que é o secretário de Justiça, esse então tem uma ficha policial impressionante, né? Aí tem agora o Elon Musk, que vai ser esse gerentão do governo. Então, está todo mundo tentando interpretar o que vai acontecer, né? Não parece que vai ser coisa boa. Não é assim que a primeira-dama se refere. Está dando um ecão aí, eu não sei, não tem nada para eu fazer aqui não, né? Ô Reinaldo, a gente está te ouvindo. Eu até ia te falar agora, vou jogar uma confidência aqui no ar. Eu não estou interagindo tanto porque eu estou mais caladinho para o meu microfone ficar fechado para não dar esse eco maior, para a gente aqui te ouvir com mais clareza. Mas aproveitando que eu apareci aqui na tela, eu quero te puxar um assunto porque ela também chamou o Alexandre de Moraes de grande parceiro no combate às fake news, né? O ministro tem adotado um papel importante, mas assim, nesses termos, não dá munição, é disso que ela tem sido acusada, de dar munição para o outro lado. Não sei se você concorda ou se nesse ponto não. Claro que dá, claro que dá. Uma coisa assim, eu digo, Diego é meu parceiro na defesa da liberdade de expressão. Ok, querido, nós não pertencemos a poderes distintos, né? Nós não temos importância na República. Tá? A gente pode ser parceiro de um monte de coisa. Ela pode ser parceira do ministro se ela for corintiana, como ele é. Agora, quando ela fala, o ministro é parceiro no combate às fake news, aí as coisas realmente se complicam muito. Porque o que é que diz a oposição? A oposição diz, existe uma aliança tácita entre executivo e legislativo, né? Entre judiciário e executivo. Essa aliança tácita leva a que o STF tome decisões para beneficiar a presidência. Isso é mentira, isso não acontece.
Mas quando ela fala dessa parceria, fica parecendo que é assim mesmo. Então, é dar munição, mais uma vez, e ela não pode fazer isso. Ela não tem competência para fazer isso, competência que eu digo formal, ela não tem poder para fazer isso. Não é ela que tem que tratar desses assuntos. Alguém já viu o ministro da Justiça, o Lewandowski, ou antes do Flávio Dino, chamar, não, nós temos uma parceria com o Supremo? Até porque essa parceria não existe. Na verdade, setores do executivo, se você quiser saber, também olham um certo pé atrás do que consideram um excesso de projeção do Alexandre. Muitos ali dizem, agora ele é assim porque a gente gosta das decisões dele, mas no futuro a gente pode não gostar. Então não tem essa parceria. E quem conhece o Alexandre sabe que isso é absolutamente impossível. Aliás, em quase todos os ministros ali, esse tipo de interlocução não existe. Ninguém abre uma conversa, uma brecha na conversa para discutir as próprias decisões. Isso é uma loucura, né? Então, quando ela faz isso, atrapalha também. Ela precisa pensar que, sendo mulher do presidente, tudo que ela disser será atribuído de algum modo ao presidente. Fica parecendo que em casa eles combinaram. Entende? E, querido, é assim que são as coisas, não adianta, né? Existe machismo, existe misoginia contra a Janja. Até existe. Eu aponto isso no meu texto hoje. Tá? Eu não sei se esse eco chega também para todo mundo que está ouvindo. Se chegar, Tá chegando, mas tá dando para te ouvir. Tá um eco mais, para mim tá muito tranquilo. ruim. A gente vai tentar Agora, resolver. Vamos ver. Então, assim, existe misoginia contra a Janja? Existe. Como existe misoginia no Brasil, como existe misoginia na política, como existe misoginia especialmente entre os extremistas de direita. Mas não só, às vezes isso vaza para a imprensa. Dou um exemplo, esse negócio de Janjapalusa, isso é uma burrice, isso é uma besteira, isso é perseguição. Ela está na comissão, os países, quando cediam esses G20, não sei o quê, tem essas manifestações culturais, e ela está na comissão que integra, que cuida disso, né? Há empresas estatais e mistas que estão financiando, e daí? Não tem nada de errado nisso, não tem nada de legal nisso. A imprensa ganharia muito se parasse de pegar no pé de coisas que não são ilegais. Não é ilegal, mas é imoral. Isso nem é imoral, onde está a imoralidade? As empresas têm verba em publicidade, onde está a imoralidade? Então, se pega no pé dela, sim, né? Bastante por coisas desnecessárias. Agora, sendo assim, não acho que ela tenha de se vergar a patrulha, mas tem que tomar especial cuidado, sim, para não fazer aquilo que de fato não pode fazer. E ela não poderia ter falado o que ela falou, nem sobre Musk, nem sobre ninguém. Verdade. Entende? E quando ele responde, aí nós temos um problema também. Diga. Não, ia falar assim que a gente vê a misoginia, Reinaldo, aqui no nosso chat do YouTube, por exemplo, que acompanha a transmissão pelo YouTube. As palavras e os ataques vão direcionados à aparência ou ao comportamento, né? E aí com palavras de baixo calão também, e a gente vê esses ataques na resposta. E aí talvez assim, não sei se você concorda, vou te fazer uma pergunta. Você acha que essas críticas, elas vêm um tom acima de vez em quando? Talvez não nesse caso, mas né, a Janja já vem aí com um histórico desde o início do governo Lula. Muito acima, muito acima, muito acima do aceitável, muito acima do razoável. Com muita frequência, a crítica é injusta, porque é só um negócio assim de, ela quer se meter em tudo, ela quer... Ninguém fazia a mesma crítica. A mulher de Bolsonaro, ela é presidente do PL, mulher. Enquanto foi primeira-dama, participou bastante do governo, opinou, foi para o palanque, rezou, orou. E aqueles mesmos que acham horror que a Janja se comporta dessa maneira, achavam aquilo uma glória. Mas, né, as comparações entre a aparência da Janja e a aparência da Michele, como a Michele é muito mais bonita, não sei o quê, enfim, tem esse tipo de coisa.
Por que isso é misoginia? Porque ninguém vai falar isso de homem. É. O fato é esse. Quando se faz crítica a um ministro, a uma personalidade política, seja com cargo ou sem cargo, seja do PT, ninguém vai falar, além de tudo, é muito feio, é muito brega, é muito cafona, é muito... E muitos são, pra caramba. Agora, isso se deixa de lado. Né? Então, quando se fixa, sendo mulher, nesse tipo de crítica, é claro que é misoginia. Esse papo do Janja Palusa, alguém achou a piadinha engraçada, a imprensa comprou a expressão e isso é usado assim, já se usa sem aspas. Né? Então tem uma pegação no pé. Agora, nesse caso do Musk, não é pegação no pé. Tanto, aliás, eu não gostei, o Mano gente gostou, e o presidente Lula também não gostou. Porque no dia seguinte ele disse que não é preciso xingar ninguém. Eu entendi que foi um recado para a Janja também, se ela não entendeu. Né? Se ela não entendeu, foi. Meu marido dá recado para mim em casa. Eis o problema. Você não pode ficar saltando da condição de marido, de mulher, para primeira-dama, para militante política, e cada hora você é uma coisa segundo a conveniência. Então, não dá. Não dá. Se ela quer cargo, ela que exija cargo do Lula. O Lula, se não der, ela que então rompa politicamente com o presidente. Sei lá, estou aqui, né, raciocinando um de absurdo. Agora, o que não pode é fazer isso. Por outro lado, você ia falar, diga. Não, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, né? Sobre a resposta do presidente Lula. Ouvi algumas análises de que pode ser um jogo combinado, e aí não é apuração nenhuma. É apenas a pessoa dando a opinião dela, né? Porque ela não faria isso, por exemplo, sem o aval do presidente. Não tenho certeza, Reinaldo. Faria, e se você olhar as circunstâncias, hoje eu não faço mais porque eu não tenho tempo, mas eu já dei muita palestra. A palestra, ela vai muito na vibe do público, da plateia, entendeu? Você precisa tomar um baita cuidado, porque quando você acha que você está emplacando pra caramba, que você pode falar besteira, fica animado, né? Ela estava ali falando como plateia, tem um avião, não, tem uma buzina de navio, aí ela, não sei o que, Elon Musk, as pessoas acham engraçado, e ela resolve entrar na piada, se animou. Né? Não foi, absolutamente não foi. Até porque se eu fosse falar de funhanhá, eu não falo esse verbo aí, desse negócio, eu falo de outro jeito. Então, não foi combinado. Não foi combinado, até porque a combinação a gente precisa pensar também a partir da teoria do efeito, né? Com que propósito? Para quê? Agora, o que eu acho lamentável aqui no Brasil é que os críticos desceram porrada nela, do ponto de vista da análise, né? Criticaram duramente e tal, e ok, as críticas, boa parte procedentes. Agora, eu acho impressionante que não se tenha analisado a fala dele, do Trump, do Musk, a reação dele. A reação dele foi muito grave. A reação dele ameaça uma interferência nos assuntos internos do Brasil. Daqui a pouquinho, ele vai ser o cara que vai controlar o governo americano. Ele vai ser o tal do homem do departamento que vai cuidar da eficiência governamental. Né? Que diz que quer cortar 2 trilhões das despesas, vai parar o governo, sei lá o que ele vai fazer. Mas, de qualquer modo, vai ter muito poder, vai ser muito influente. Aí, quando ele responde, ele poderia ter dado uma outra resposta, olha só, sei lá, fazer uma ironia qualquer. A ironia dele eles vão perder a próxima eleição. Eles vão perder a próxima eleição, ele é dono da X, e ele manipula a rede dele de maneira descarada. Ele fez isso na eleição americana agora. Não estou dizendo que o Trump ganhou por causa disso, mas toda sorte de crime ele cometeu. Seria crime aqui, né? Até lá, mas lá não acontece nada. Toda sorte de crime ele cometeu, usando o Twitter, distribuindo dinheiro, né, a X,
para o seu candidato, o Twitter está aqui, a X está aqui, né? E aí ele vai ser daqui a pouco, se não homem de Estado, porque ninguém sabe o status que ele vai ter, mas ele pode ser mais poderoso do que os homens de Estado dos Estados Unidos, né? Então, assim, ele vai ter influência na máquina. Quando ele diz eles vão perder a próxima eleição, parece que sugere que deixa comigo, deixa com a gente, que nós daremos um jeito nisso, né? Então a resposta dele também é muito ruim, é perigosa, né? Ah, mas se ela não fala aquilo, ele não diria aquilo outro. É bem possível que não dissesse, não quer dizer que não fosse fazer, né? Então que de tudo saia pelo menos um cuidado, né? É preciso ficar claro que o governo Trump vai sim criar dificuldades para o Brasil. Tem muita gente dizendo, na hora H não cria não sei o quê. Eu sou muito pessimista em relação a isso, né? A partir das pessoas que ele está nomeando, que ele está indicando. São pessoas muito ruins, né? São pessoas com um passado péssimo, com escolhas terríveis, né? É um governo, sem dúvida nenhuma, de extrema direita, ponto, né? E aí as coisas podem se complicar para o Brasil. Então, é preciso deixar para a diplomacia cuidar dessas questões, né? Não tende a primeira-dama ficar se metendo nisso, né? Mas eu sou militante do PT também. É militante do PT, que seja, mas é casada com o presidente da República, né? São duas opções que ela fez. As duas coisas são opções, não são determinações da natureza, né? Ela fez escolhas. E ao fazer essas escolhas, e sempre, e isso vale para todo mundo, sempre que a gente escolhe coisas, a gente escolhe limites também, né? Você fazendo uma determinada escolha, você exclui outras, não dá para querer ter tudo, né? Que isso é um pensamento típico mágico de criança, não é isso? Que escolhe um doce, não aquele, mas depois que escolhe esse, também quer aquele. Então, não, né? A vida adulta é feita de escolhas, e escolhas excluem outras alternativas. Ela tem que ter clareza disso. Ela tem que ter clareza de que tudo que ela disser justamente vai ser tomado como uma espécie de recado do presidente, né? Então ela não tem que criar crispação. Se ela puder concorrer para a solução, excelente. Se não, não. Outra coisa, ela precisa parar de falar nós quando ela fala em governo. Ela não é governo. Nesse discurso, ela está falando, inclusive, das dificuldades que nós tivemos para atender a população do Rio Grande do Sul nas enchentes. Nós tivemos... Não é nós, é o governo. Não é nós, é o governo. Quando se referir a ações conjuntas com o presidente da República, não é nunca, jamais eu e o presidente e eu. Não é porque ele é homem, porque ela é mulher, é porque ele é o presidente. Nos assuntos da República, é ele que está no topo, porque ele foi eleito. É preciso ter um freio de arrumação nesse negócio. Não é assim. Não é assim, né? Especialmente quando se lida com um delinquente, como Elon Musk, que é um delinquente, né? Que tentou cometer crimes eleitorais aqui no Brasil, foi contido, não conseguiu, mas está lá com um ressentimento enorme. E um poder enorme também nas mãos. Para quem está acompanhando a gente pela TV, intervalo, a gente volta no instante só. Até já. Pois é, vamos para o próximo assunto, meu povo. Vamos lá então falar sobre STF, agora mais especificamente sobre aquele ataque ainda, né, que repercute, reverbera. Tô vendo aqui a coluna da Carolina Brígido, ela conta no UOL, tô falando sobre o chamado tio França, né, que é o Francisco Vanderlei Luiz. Quando a bomba que ele carregava explodiu,